Tudo bem? Então, hoje eu quero abordar com vocês um assunto que eu acho que está em voga, né? E eu trouxe esse tema hoje porque eu entendo que a maioria das pessoas estão, assim, falando sobre toda essa polêmica, né? Inclusive ligado à geopolítica, ligado a esse processo de entendimento, né? De como está a nossa sociedade, como que nós estamos vivendo esse momento, principalmente com relação a essa questão cultural, com a questão política, com a questão socioeconômica e também com tudo isso que está acontecendo, com essas pandemias, com toda essa discussão com relação a como é que os líderes, né, os nossos líderes, as lideranças políticas e mundiais estão lidando com toda essa situação. Assim, afora a questão ideológica, porque eu acho que isso não é interessante a gente entrar dentro dessa seara, porque cada um entende de uma forma. O que eu gostaria de trazer aqui é uma reflexão. Nós vivemos, e isso há muitos anos, e desde os nossos ancestrais, há milhares de anos atrás, a gente tem conhecimento de todas essas situações, né, que nós vivemos, inclusive os países, né, já enfrentaram várias calamidades, e não só a nível de pandemia, mas muito sofrimento, inclusive terremotos, e a gente continua tendo isso hoje, né? Mas assim, a nossa caminhada nos levou a entender que nós estamos realmente sempre num ciclo de estarmos, às vezes, caminhando para um desenvolvimento, um apogeu, e de repente tem um ciclo de que muitas coisas estão chegando ao seu término. Isso é na própria vida. A nossa vida é assim, né? A gente vive de ciclos em ciclos. Eu até acredito que a gente vive de pequenas mortes, né? Todo dia que a gente vai dormir é como se fosse uma pequena morte. Um dia que se vai e um dia que se vem. Mas, então, por exemplo, essa questão de que a gente está vivendo, toda essa problemática das pessoas sentirem-se atemorizadas, sentirem pânico, medo, o pânico e medo, ele nunca foi um bom aliado. Eu entendo que é necessário que você tenha o medo quando você está realmente sendo impelida, porque no momento você corre o perigo, né? Se você está no lugar em que você vê uma onça vindo ao seu encontro, você vai correr, a adrenalina, ela te deixa no estado, no pico, né, hormonal, que te põe realmente a fazer um processo de corrida desabalada. Mas, assim, o que a gente está vendo é que está sendo disseminado realmente um pânico, e não que a gente não tenha que ter cuidado com a nossa saúde, né, com a nossa segurança, mas realmente existe sim uma tendência de que isso possa vir a trazer um certo controle sobre as pessoas. É importante que a gente pense sobre isso, porque a gente sempre teve calamidades. Nós teve um caso aí da peste negra, uma pulga que veio aí, que matou milhares de pessoas, né? Tivemos essa gripe, uma gripe, inclusive nós até hoje, né, as pessoas morrem, né, do H1N1, pneumonia. Nós tivemos, por exemplo, esse ano, muito mais morte por HIV do que com com o próprio Covid. E não se tem nenhum remédio eficiente para combater a AIDS até hoje, né? Então eu acho que não é que eu esteja querendo desconfigurar a situação. A gente tem que aceitar que a gente vive um processo, como teve dengue. Inclusive, lá onde eu morava na Bahia, a minha rua, por exemplo, quando teve o surto de dengue, chikungunya, muitas pessoas contraíram e tiveram, assim, morreram, você entendeu? E não tinha um remédio eficiente para dengue.
né? E a inflamação, as pessoas ficaram assim meses e meses para se recuperar de um processo articular devido a essa questão de todo esse processo da dengue, da chikungunya. Eles deixaram lesões nas pessoas. Então, assim, nós temos isso, né? E é interessante que essas pandemias já vêm sendo temas de filmes há muitos anos. Inclusive com abordagem de uma guerra bacteriológica. E a gente não pode também entrar num pânico de achar que nós estamos numa guerra bacteriológica, mas também nós precisamos ter um pouco mais de cuidado e prestar atenção nesses sinais. É importante porque quando a gente fala em direitos humanos, né, que as pessoas falam tanto, e que é necessário que a gente tenha a liberdade, o direito de vir e ir, que isso é uma das primeiras, eu entendo que um dos primeiros direitos, né, de você ter a liberdade, porque se você é suprimido a sua liberdade, você deixa de ser um indivíduo que está se manifestando no mundo para que você fique atrelado a um processo, a um padrão que te engessa. Então, por exemplo, quando você vê aí tomadas de atitude de pessoas que não são médicos, que não têm uma formação científica, técnico-científica, e dizer, olha, vocês vão ter que ficar presos porque para a melhoria do sistema, para que vocês possam ficar mais seguros, quem disse que essa pessoa possa garantir isso? Não existe um consenso. Né? Inclusive, isso é algo que está sendo construído. Essa questão das contaminações por vírus, eles mudam. Eles estão constantemente mudando e nós não temos uma literatura médica que esteja realmente fechada com relação a isso. Quais são os procedimentos ideais? E todos os cientistas falam isso. Né? Então, como com uma pessoa que não está numa área, né, ligada a uma saúde, que tem conhecimento profundo, pode tomar atitudes? Né? Sendo que temos aí órgãos especiais, pessoas capacitadas para isso. Então, eu entendo que é importante a gente ficar, não se deixar levar por pânico e realmente entrar nessa situação de entender que nós, né, estamos à mercê de determinados tipos vamos dizer, de notícias, de abordagens que às vezes confundem, que trazem realmente um conflito e uma confusão. Então eu entendo que, eu acho que é uma discussão para a gente ter o seguinte, o que é seguro, o que não é seguro, né? Vamos dizer, eu quero ter uma segurança para minha saúde, eu quero ter uma vida saudável, né? Eu quero poder trabalhar, eu quero poder ter a minha liberdade, né? Lógico, mas eu quero ter a segurança. Mas de repente, se você, em nome dessa segurança, entre aspas, você ficar impedido de trabalhar, ficar impedido de sair, você vai adoecer. Então isso é um contrassenso. Precisa-se achar uma forma de que haja realmente umas atitudes, né, tanto a nível das autoridades políticas como das sanitárias, que sejam convergentes, que possam trazer realmente informações seguras para que as pessoas possam realmente ter confiabilidade, porque hoje em dia a gente não tem confiabilidade mais. A gente percebe que tem muito contradições aqui no que está dizendo. Então, eu entendo que é importante que cada um de nós faça uma avaliação, procure realmente estudar, pesquisar, vai além daquilo que é passado pelas mídias, né? Procure pesquisar realmente sobre doenças, sobre as situações de segurança, sobre como é que está esse processo acontecendo no mundo e aqui no Brasil, mas com pessoas, sabe, que têm realmente respaldo técnico-científico, que tenha um escopo, né, que possa realmente te dar respostas fundamentadas em algo que tenha um fundamento científico,
né? Um fundamento de um conhecimento embasado em experimentos, embasado em estudos, né? E não ficar atrelado a falas de pessoas que têm, às vezes, interesses que a gente não entende quais são bem, não são tão bem claros esses interesses. Então, é a hora de que não existe essa questão de rebeldia, não é por aí. O importante é nós nos informarmos e procurarmos estarmos realmente em conexão com um conhecimento mais embasado. E deixar muitas vezes de ficar, por exemplo, porque tem muitas notícias nas redes sociais que são repassadas sem a pessoa, pelo menos, verificar a fonte, se realmente aquilo tem alguma credibilidade real, de um fundamento real, não é? Então, aí o pessoal está falando, mas a questão é da nova ordem mundial, as pessoas falam da teoria da conspiração. Eu não sei, entendeu? Até onde a gente sabe, na história, a gente sempre teve luta pelo poder. Sempre aqueles que detêm o poder e o monopólio da política, da economia, eles vão, de alguma forma, tentar, né, manipular, dominar. Isso é na história. Isso não é só agora. Quem está estudando história, quem está realmente buscando um conhecimento, né, através de todo um conteúdo que é um conteúdo que está realmente disponível nas bibliotecas e mesmo nos livros virtuais sobre a trajetória da nossa civilização, vai ver que nós temos vários impérios, várias, vamos dizer, civilizações que comandaram, que dominaram outras. Então, isso não é novidade. É lógico que hoje nós estamos mais uma área moderna. A globalização, ela veio de uma forma muito avassaladora devido à tecnologia. Então, essas ditas manipulações, dominações, né, através de todo esse sistema, inclusive da inteligência artificial que a gente tem hoje aí, elas trazem realmente uma situação preocupante. Porque as pessoas hoje, elas estão sendo monitoradas. A maioria de nós estamos sendo monitoradas. E é importante que não se entra num pânico, mas que a gente possa também ficar mais atenta a isso, né? Então, eu realmente entendo que nós precisamos realmente nos informar melhor, estudar, pesquisar, ir além dessas informações superficiais, né? E que a gente possa realmente entrar num processo de estar em sintonia com pessoas, com situações que possam realmente nos levar a estarmos mais unidos, numa compreensão, na colaboração, numa abordagem de comunidade, não de separatividade. Porque o que a gente está vendo, o que está sendo colocado aí é uma proposta de separatividade, de isolamento. E isso não é saudável. Isto é muito desastroso. Nós somos seres extremamente sociais, interdependentes. E que, de repente, se você entrar num processo de isolamento prolongado, você vai adoecer. Nós vamos. A própria civilização, ela não foi construída e nós não temos, dentro da nossa base biológica, psicoemocional, estrutura para sermos seres que se isolam. E você vai acabar sendo conduzido, guiado e perdendo a sua consciência. Perdendo mesmo que às vezes a gente não tenha, e a gente está num processo ainda de evolução, né, de inteligência, de consciência, mas nós temos esse direito de estarmos tentando. E eu não vejo que ninguém pode chegar e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque eu quero que você faça. Não é por aí.
Nós temos que ter um consenso um consenso de bom senso, de estarmos conduzindo a nossa história, a nossa civilização, fundamentada num conceito de comunidade. De a gente estar em comum acordo, no sentido de que é o melhor para nós. Mas isso é comunidade. Isso não vem uma ordem de cima para baixo, para aqueles que estão lá embaixo na pirâmide aceitarem de uma forma conduzida, hipnoticamente. Então, assim, eu trouxe essa temática porque eu vejo que é importante que a gente possa, assim, meditar e refletir sobre isso, discutir sobre isso. Né? Isso não quer dizer que eu ou outro tenha razão, mas que a gente possa realmente fazer uma avaliação de como eu estou, como eu me vejo dentro dessa situação. Porque nós estamos entrando numa era da inteligência artificial, e cada vez mais, né? E como é que eu me situo nisso? Como que vai ser, né, a nossa, vamos dizer, a condução socioeconômica, política, né, e até espiritual nessa situação, né, de que nós estamos realmente caminhando para que tudo possa ser monitorado, possa ser teleguiado. Pode ser que tenha algo assim que seja positivo, porque nós estamos avançando, mas tenha algo também que por aí possa nos causar determinados tipos de distúrbios, né? Na nossa condição de ser humano. Então é por aí. Essa coisa do homem, do robô, essa coisa do controle mundial é algo que sempre teve, né? Mas agora é algo que a gente está muito mais presente na nossa vida. Eu acho que isso é uma boa discussão para todos nós, de qualquer filosofia de crença. Gratidão, gratidão.